Depois de um anúncio meio diferente, sem uma confirmação mesmo, as redes sociais do Fluminense é que confirmaram a efetivação de Marcão como treinador do clube. Na entrevista coletiva desta sexta-feira, Mário Bittencourt e Paulo Angione também confirmaram que o Fluminense vai mesmo perder Alan, Caio Henrique e Marcos Paulo para jogos de seleção na próxima semana. Vou abordar mais sobre isso aqui neste giro de notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, jornalista e tricolor, e estou aqui neste dia 4 de outubro de 2019 para falar dessas notícias que você já viu no título, na thumb e na abertura aqui do canal. Não posso deixar aqui de falar para você dar o seu like aqui embaixo e também se inscrever aqui no canal. Já passamos de 62 mil e, enfim, vamos crescendo aí ainda. Importante falar, ó, eu sempre venho aqui e falo tal do cupom da FUTFANATIC que você usar. Não precisa de cupom. Hoje não precisa. Olha a imagem que está aparecendo aqui embaixo, eles estão com desconto progressivo em determinados valores, ou seja, vale mais a pena você usar esse desconto progressivo aqui do que usar o cupom aqui do canal. Mas o link está aqui na descrição, as camisas que estão aparecendo aí na sua tela, a camisa azul, a camisa branca, a camisa tricolor, todas elas novas de 2019 estão lá ainda disponíveis e tem um bizu show aqui para quem veste M ou veste G, tá disponível lá a camisa Grená com o patrocínio da Universal, aquela camisa ficou linda demais, com os patrocínios em Grená da Frescato também. Ficou muito maneira, tá lá disponível ainda, tá num preço baixo para uma camisa desse naipe que é tão procurada pela galera. Então aproveita, os links estão todos aqui na descrição, clica no link aqui embaixo, que aí você ajuda o canal, e compra já com descontão show, beleza? Vamos pro vídeo. Marcão é o novo treinador do Fluminense. Foi efetivado, estava como auxiliar, né, interino, e hoje está como treinador. Quem garantiu isso foi a rede social do Fluminense. Porque, deixa eu explicar, né? Mário Bittencourt e Paulo Angione deram uma entrevista coletiva hoje lá no CT, falaram de vários assuntos, vale a pena você ir lá no canal da Flu TV para poder ver a coletiva por inteiro, mas eu pensei esses dois assuntos. O primeiro é a questão da efetivação de Marcão. Eles ficaram fazendo um rodeio, dizendo, olha, então, mas ele é interino ou é efetivado? Então, eu não gosto muito desses rótulos, né? Falou Mário Bittencourt, não gosto muito desses rótulos, não sei o que, e aí até que foi perguntado, ele é o treinador do Fluminense hoje, ele não é auxiliar, ele é o treinador, e foi confirmado. Eu não entendi esse rodeio todo pra falar, e acabou que nas redes sociais do Fluminense já foi divulgado mesmo durante a coletiva o Marcão efetivado. Sobre essa decisão, né, hoje estava na coletiva o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, e o Paulo Angione. Não estava o Celso Barros, o Paulo Angione estava ali representando o futebol do Fluminense, o Celso Barros tinha um outro compromisso, se eu não me engano, foi falado pro Mário Bittencourt no início da coletiva, e por isso o Paulo Angione estava ali. Foi anunciado pelos dois, né, mas na fala do Mário, de que teve uma reunião no domingo, depois do jogo de domingo, na verdade, do departamento de futebol para decidir se Marcão continuaria como treinador e qual atitude seria tomada. Eu fiquei em dúvida por que eles demoraram tanto, né, de domingo até sexta-feira para poder anunciar, mas na coletiva o Mário falou que precisou de tempo para amadurecer a ideia, conversar com as outras áreas do futebol e etc. E ainda disse, e aí é algo que eu duvido muito, né, tanto ele, na verdade essa declaração foi do Paulo Angione, de que não procuraram nenhum outro treinador depois da demissão de Oswaldo de Oliveira. Eu acho que não. Procurou o Cuca sim, mas dos outros que estavam ali como opção, como o caso de Lisca, de Zé Ricardo, de Barbieri, etc., acho até que não chegaram a procurar, não. Devem ter procurado só, iriam procurar quando tivesse uma decisão mesmo por um deles. Sobre a efetivação de Marcão, a minha opinião, né, eu nesse momento vejo que tinha nomes melhores no mercado, mas tinha muitas opções piores. Então, gostei do que eu vi no jogo que ele fez contra o Grêmio. Tenho medo dessa efetivação ter sido justamente por causa de um jogo, é óbvio. A galera tá lá no dia a dia, vê como o Marcão trabalha no dia a dia, e eles estão confiando em Marcão. E assim, considerando de que a primeira escolha, a única, 100% das escolhas dessa nova diretoria aí, cuidando do futebol em relação a Paulo Angione e Celso Barros, e, enfim, com a chancela do presidente, assim como ele falou, que ele está chancelando essa escolha pro Marcão, não sei se ele quis dizer algo sobre o Oswaldo, mas enfim. Ou seja, esse
trio escolheu até agora um técnico, né, antes de Marcão. E foi a pior escolha possível, tanto dentro de campo, num futebol modorrento, miserável e retrógrado, facilmente batido, e também fora de campo, nessa questão de um treinador que sai, né, enfim, estendendo o dedo no meio para a própria torcida, xingando a própria torcida. Então, ainda não tem muita minha confiança nesse ponto não, mas eles estão vendo Marcão lá dentro. Como eu falei, nesse momento só foi um jogo de Marcão. Eu gostei do que vi, gostei, mas eu precisaria ver mais. Eu falo até mais sobre isso nesse vídeo que tá aparecendo aqui no card, em que eu detalho mais a análise do jogo contra o Grêmio. Para resumir aqui a minha opinião, tinha opções melhores e tinha opções piores. Como da outra vez eles escolheram o Oswaldo de Oliveira, eu prefiro ficar logo com o Marcão e não correr o risco de vir ressuscitarem um Levir Coupe da vida, seria algo muito mais prejudicial. Sobre convocação, aquilo que a gente mais temia, sim, foi confirmado na coletiva, tanto Alan quanto Caio Henrique, e no caso de Marcos Paulo a gente já sabia, os três foram convocados para suas respectivas seleções de base e desfalcarão o Fluminense no jogo contra o Cruzeiro no próximo dia 9 e no jogo contra o Bahia no próximo dia 12. O Cruzeiro lá no Mineirão, Bahia aqui no Maracanã. No caso de Caio Henrique e de Alan, foram convocados para os amistosos preparatórios para o pré-olímpico. Jogos serão contra a Venezuela e Japão nos dias 11 e 14 de outubro. Ambos os jogos serão lá em Pernambuco, um nos aflitos, outro na Arena de Pernambuco, ou seja, tem ali também um gap de viagem de Recife para cá, que é uma distância curta, mas que não é considerável também, né? Não é igual São Paulo da outra vez. Na coletiva, Mário Bittencourt afirmou que tentou todas as possibilidades possíveis, foi a CBF, fez reunião tentando a liberação do jogador, mas isso não aconteceu. Inclusive, uma coisa que ele tentou é que, como o Fluminense joga dia 9 contra o Cruzeiro no Mineirão e a seleção joga no dia 10 nos aflitos, ele tentou segurar Alan e Caio Henrique nesse primeiro jogo e eles se apresentarem no dia 10 lá mesmo, no dia do jogo, e aí treinarem pro segunda partida, mas isso foi recusado pela seleção também. Seria uma forma da gente conseguir, pelo menos, ter os dois no jogo que é mais importante, né? Sem dúvidas, que é o do Cruzeiro lá no Mineirão. E nessa mesma fala, o Mário Bittencourt, assim, me mostrou que caiu no conto da CBF, caiu na mentira da CBF, tem que ser sempre falado isso, na mentira de que não vai ter jogo em data FIFA no ano que vem. Vai ter jogo em data FIFA. Vai continuar tendo convocação, atrapalhando os times brasileiros. É uma falácia, é uma mentira deles. Além da Copa América, que vai ter 9 rodadas do Brasileirão durante a Copa América, ou seja, um jogador convocado para a Copa América perde 10 rodadas, porque ele se apresenta antes. Além disso, os jogos vão continuar acontecendo, data FIFA vai continuar acontecendo e atrapalhando os campeonatos no Brasil. Não é porque não tem jogo no dia que a seleção tá jogando que não atrapalha. Vai ter jogo, só para te dar um exemplo, só, vai ter jogo da seleção de data FIFA, jogo de eliminatória para a Copa do Mundo, 2 dias antes da final da Copa do Brasil. Se um jogador, vamos projetar algo bom aí, se Caio Henrique tá no Fluminense, é convocado para a seleção principal e o Fluminense tá na final da Copa do Brasil, pela lei, pelo regulamento, ele não pode jogar, ele não... e outra, eliminatória, então pode ser um jogo fora de casa, ele pode estar na Bolívia e aí ter que jogar 2 dias depois no Rio Grande do Sul, um jogo de final de Copa do Brasil, ele não vai ter condições de jogar. E aí, ou seja, caímos mais uma vez na mentira da CBF. Importante é que no fim das contas, a gente perdeu os nossos 2 melhores jogadores na temporada e ainda perdeu mais um garoto que é reserva e vem entrando recorrentemente, e a gente vai para esses 2 jogos importantíssimos. Assim, se Marcão acabou de assumir, né, eu falei isso lá no início do vídeo, ele já entra com essa bucha na mão, né, que é perder esses 3 jogadores pro confronto direto contra o Cruzeiro no Mineirão e para um jogo importantíssimo em casa contra o Bahia, contra um time que tá na parte de cima da tabela. Fica aquela dúvida, né, eu vou abordar mais isso aí depois do jogo contra o Botafogo, mas como você escalaria o Fluminense sem Alan e sem Caio Henrique? Lembrando quem são os reservas, né? Saudações tricolores, até a próxima, valeu! Caraca, você por aqui chegou até o final desse vídeo, então você gosta bastante aqui do canal, né? Então se gosta bastante, aproveita para acompanhar. Aqui em cima o vídeo mais recente que eu enviei e aqui embaixo um vídeo que o YouTube separou especialmente para você. Não se esquece que é para apertar aqui para se inscrever e claro, muito obrigado pela moral que vocês têm me dado.